física. Então, nada é maior do que a minha obrigação para a educação física. Então, poder contribuir com o aprendizado de quem está vindo, para mim, é uma grande honra e agradeço a você a oportunidade e parabenizo pela iniciativa e que tenhamos aí, estamos no número 85, né? Que tenhamos mais 1000. Se Deus quiser. Então, Amém. a gente encerra aí a palestra do professor Fábio Vieira, professor doutor, PhD, futuro embaixador da Associação Nacional de Personal Trainers, vai contribuir bastante. E agora a gente traz aí o Keegan Ponce. Eu acho que o Keegan, ele é do norte, né, Keegan? Tô certo? Manaus, Amazonas. Manaus, aí, a terra do Tarcísio, do Jean Carlos, né? O Jean, conselheiro federal e conselheiro regional, respectivamente. Quando eu trouxe o seu nome, né, foi uma indicação do Tarcísio, foi altamente aprovado e tenho certeza que a sua palestra, assim como as demais, será maravilhosa. Meu querido, fica à vontade, a bola está com você. Maravilha, professor Renê. Eu quero primeiramente aqui cumprimentar todos que estão nos assistindo e também cumprimentar aí o professor Renê, o professor Luiz Felipe, nosso vice-presidente do CONFEF, tudo bom? Compartilhar esse momento final aqui com o professor Fábio, que acabamos de nos adicionar aqui no Instagram também e falar sobre o café, inclusive compartilhamos também, divulgamos aí a questão do café, que tem sido um sucesso, já está no 85ª edição, e que é isso mesmo que o professor Fábio falou, que vem até mais 1000 edições aí, que a ideia é mesmo, acredito que formar não só os personagens trainers, né, mas também todos os profissionais de educação física que estão atuando e, claro, convidar os personagens para que venham, né, ter mais força na nossa área de profissão, na nossa atuação no dia a dia. Sem dúvida. Renê, eu não sei se já está professor. Compartilhando aí. Essa tacinha que está aqui embaixo do lado direito, para ver se fica só o seu slide. No lado direito, a parte inferior. Lá embaixo tem uma tacinha. Mais um pouquinho, desce um pouquinho, aí quase, para a esquerda, desce mais, desce. Pode descer a seta, pode descer. Está encostando. Pronto, essa tacinha que está embaixo. Uma tacinha. Pronto, cliquei. Na minha tela, né? Agora sim. Deixa eu só voltar aqui para o início aqui da minha apresentação. Pronto. Está em tela cheia aí? Tá sim, professor, tá sim. Tá cheia. Perfeito. E claro que não poderia também deixar de agradecer aqui o convite do professor Tarcísio, que levou aí junto a vocês o meu nome, que foi aprovado. E está aqui também dividindo esse espaço com outros professores que são amigos, professor Mário, né, que participou de manhã, professor Catunda, e que de alguma forma a gente já nos encontramos em outros eventos de esporte paralímpico, do Centro de Referência, no Comitê Paralímpico e outras ações também voltadas à pessoa com deficiência. Renê, então, o que eu trouxe mais hoje para nós também é nessa perspectiva de um diálogo com quem está nos assistindo. Eu também não estou vendo quem está no YouTube, mas, assim, nesse diálogo, a gente vai conversando e falando um pouquinho sobre a educação física voltada para pessoas com autismo, e eu trouxe algumas questões de atualidades sobre o autismo, justamente pensando porque nós vemos muitas coisas nas redes sociais, e geralmente nós lemos muita rede social, e acabamos que lemos algumas coisas que são mitos e que vêm dessa construção histórica aí em relação ao transtorno do espectro do autismo. Então, assim, eu vou fazer algumas perguntas durante a minha fala, nessa próxima 1 hora que nós estaremos juntos aqui, e, por favor, se puder dar esse feedback aí, seria interessante. O meu nome, Keegan, Renê, ele vem aí de uma origem. Meu pai colocou por conta do jogador da Inglaterra, da Copa de 78, Kevin Keegan. Era para ser Kevin Keegan. Só que na hora de registrar, ele esqueceu do Kevin e ficou só o Keegan mesmo. E Keegan lá na Inglaterra é sobrenome. Inclusive, o Kevin Keegan foi treinador também da seleção inglesa. Então, deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a minha formação, né, a minha atuação, com que eu trabalho hoje. Eu sou graduado, tenho licenciatura plena em Educação Física, né, fiz uma especialização
em educação física, educação inclusiva, educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O meu mestrado é em educação, pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Amazonas, e hoje estou terminando doutoramento lá também no PPGE, na área da educação inclusiva, onde nós atuamos também. E, inclusive, o que eu venho estudando é a adaptação do teste KTK para os surdos, para Libras. Então, no mestrado, nós fizemos aí a tradução do teste KTK para Libras, né? E agora nós estamos fazendo a validação desse teste para que ele possa ser aplicado. Na verdade, não é a validação do teste, que o teste já é validado, são as instruções da Libras que precisam ser validadas, né? Mas hoje que nós vamos conversar aqui é especificamente sobre algumas questões atuais do autismo, né? E algumas coisas também voltadas de como atuar com pessoas com autismo na educação física, seja ela na área escolar, seja ela na área da saúde, seja também como personal, né? Então, assim, a minha atuação profissional, hoje estou pelo Centro de Referência Paralímpico do Amazonas, né? Uma ação do Comitê Paralímpico Brasileiro que existe no Brasil todo, e o Amazonas foi contemplado com um desses centros de referência, e que nós atuamos lá com 4 modalidades paralímpicas, mais a bocha, que é o atletismo, a natação, o halterofilismo, o tênis de mesa e a bocha, né? E também, pela CEMED, eu sou cedido para atuar no PROAND, que é o Programa de Atividades Motoras para Pessoas com Deficiência, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele também, que é onde nós tivemos o nosso primeiro contato lá, ainda na graduação, na parte de reabilitação de pessoas com lesão medular. Fiquei até feliz que o professor falou hoje sobre lesão medular. É uma área que nós atuamos também. E também na SEDUC, que eu trabalho hoje numa secretaria que é de desporto escolar, que nós atuamos também nesse movimento paralímpico no estado do Amazonas. Hoje, especificamente, eu estou aqui em João Pessoa, vim para o Congresso. Eu estou no Congresso Nacional de Educação, estou participando e deixo esse tempinho aqui reservado para estar aqui com vocês, tá bom? Então, essa aqui é um pouquinho da nossa atuação em educação física. E alguém de manhã falou que a educação física no atendimento de pessoas com necessidades especiais, ou especificamente no atendimento a pessoas com deficiência, transtorno, síndrome raras, é um mar aberto, né? E esse mar aberto, né, nós somos um iceberg. A gente sempre nós aprendemos a fazer essa comparação, que esse iceberg, a ponta do iceberg é só a nossa formação. Aquilo que nós fizemos de graduação, aquilo que fizemos de pós-graduação, aqueles cursos que melhoramos a nossa atuação para melhorar nosso atendimento ao nosso cliente, ao nosso aluno, ao nosso paciente. E o que está embaixo desse iceberg, ou seja, aquilo que nós não vemos, é o que as pessoas não veem, é o que vale muito, porque a ponta do iceberg é essa nossa formação, mas o que está embaixo, que é a nossa empatia, o nosso altruísmo, o nosso entender que nós trabalhamos com pessoas e que cada pessoa é uma pessoa diferente, essa parte aí é tão importante quanto a nossa formação. Então, se nós prestarmos bastante atenção, muitas vezes a nossa atuação enquanto profissionais de educação física passa por essas questões. E que muitas vezes temos medo de trabalhar com pessoas com deficiência, com pessoas com transtorno, porque não conhecemos, desconhecemos, né? O professor falou dentro dos padrões de normalidade da fisiologia. E esse padrão de normalidade da fisiologia é o que nós estamos acostumados a atuar. E quando sai desse padrão, né? Porque se nós formos pensar na questão social, e nós falamos a questão da pessoa normal, e que esse normal, muitos dizem que o normal só é normal até nós conhecermos a pessoa. Depois que a gente conhece, a gente percebe que não tem nada de normal. Cada pessoa vai requerer um atendimento individualizado. E essa questão, junto com a questão do atendimento multidisciplinar, que nós iremos vender a ideia para vocês, né?
E é isso que nós queremos aí deixar no centro das atenções, porque nós precisamos, muitas vezes, repensar a nossa atuação nas academias, nos hospitais, nas escolas, nas praças, nos parques. Por quê? Muitas vezes nós fazemos um atendimento pensando num todo e esquecemos que existe a questão da individualidade biológica. Nem todo mundo no CrossFit vai fazer o mesmo tipo de treinamento que eu prescrevi, mas cada um vai fazer ali dentro do seu limite, dentro da sua potencialidade. Na escola, a mesma coisa. Todos os alunos ali vão aprender de forma diferenciada. Cada aluno vai ter um aprendizado, um vai aprender mais fácil, outro vai aprender com um tempo mais demorado, mas o importante é que nós possamos, enquanto professores, enquanto profissionais, ser facilitador desse conhecimento que é a educação física. Então, eu trouxe para vocês aí esse Abrindo Janelas, que vocês podem me responder aí no chat. Quando eu vejo uma pessoa com deficiência ou com TEA, com transtorno do espectro autista, o que eu sinto? E aí vocês podem responder aí no chat. E já tive contato com uma pessoa com TEA, e como que foi esse contato? Conta aí para a gente ficar dialogando sobre essa questão. Tá bom? Enquanto os professores vão trazendo aí esse feedback de vocês, se puder, né? Se não, deixa para o final. Mas é porque quando a gente faz essa pergunta, principalmente na academia, né, nas faculdades, nos cursos de graduação, nós ainda vemos uma visão, nós ainda temos uma visão social dessas pessoas. Ou seja, nós crescemos com a ideia de que a pessoa com deficiência ela vai ficar sentada na beira da calçada pedindo, ou numa cadeira de rodas pedindo esmola na rua. Nós crescemos com a ideia de que a pessoa com deficiência ela não pode sair de casa, ela vai ter dificuldade, ela vai ter dificuldade, vai ser uma pessoa que vai ter limitações. Muitas vezes nós ainda temos pena da pessoa com deficiência. O professor Catunda trouxe essa questão hoje de manhã, e que nós precisamos sair dessa visão empírica para uma visão profissional. Né? Entender que todas as pessoas elas têm potencialidade. E que se nós formos pegar o atual conceito de pessoa com deficiência, nós vamos ver que é uma pessoa que tem uma condição de alteração física, intelectual ou sensorial, e que o contato com a sociedade é que vai trazer essas barreiras para ela. Ou seja, são duas barreiras que elas vão ter. As barreiras arquitetônicas, ou seja, os prédios não são construídos pensados nas pessoas com deficiência, as calçadas não são pensadas para pessoas com deficiência, os ônibus, muitas vezes, não são adaptados para essas pessoas com deficiência, e que essa não adaptação vai fazer com que ela fique aonde? Em casa. A pessoa com transtorno do espectro autismo é a mesma coisa, né? E outras barreiras atitudinais que as pessoas terão em relação à pessoa com deficiência. Muitas vezes nós temos um discurso até positivo em relação à inclusão da pessoa com deficiência. Mas quando eu tenho o primeiro contato com ela, o meu sentimento pode ser que seja de medo, receio e que não saiba como atuar. E é esse conhecimento que nós precisamos buscar, seja em cursos, formação continuada. Eu penso que aqui está sendo esse espaço importante para que nós construamos essas ideias e desconstruamos ideias antigas em relação à pessoa com deficiência. O autismo, eu sou do tempo, assim, eu sou de 2005, tá, pessoal? Então, assim, lá em 2005, nas escolas, estava iniciando aí o processo de inclusão da pessoa com deficiência nas escolas. E o diagnóstico do autismo, porque foi lançado lá o DSM-5, que é o diagnóstico que vem da APA, né? Esse diagnóstico ele foi crescendo. Então, assim, acreditava-se naquela época, faz muito tempo atrás, aí são poucos anos, 17 anos, 8 anos, acreditava-se que essas pessoas eram pessoas que viviam no mundo dela, que faziam as coisas no tempo dela e que elas tinham que ter que tinham níveis diferentes.
aqueles níveis mais leves que a gente acreditava e os níveis mais pesados que muita gente ainda fala aí hoje. O autismo leve, moderado, severo, né? Aí o autismo ele só vai ser leve para a pessoa que está fora, porque para a família de leve não tem nada. Então a gente vai trazer como que é essa questão mesmo, que não é o autismo que é leve, moderado ou severo, mas são níveis de suporte, que esses níveis de suporte eles podem ser modificados de acordo com atuações multiprofissionais e que nós, profissionais de educação física, podemos colaborar e muito, seja na escola, seja na academia, seja na área da saúde. Então, nós trazemos aí alguns conceitos primordiais que é relacionado à educação física adaptada, que é uma área do conhecimento nossa da educação física, né? E que essa área de conhecimento ela tem um leque aberto para a atuação de pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, que ainda usamos, tá, galera? Eu vi de manhã um comentário, antigamente nós usávamos PNE, não, nós ainda usamos PNE, são as pessoas com necessidades especiais, e que essas pessoas com necessidades especiais pode ser desde a gestante, porque ela vai precisar de uma condição diferenciada numa fila do banco, por exemplo, ela tem direito a uma fila, ela vai ter atendimento prioritário para entrar no ônibus, então são pessoas com necessidades especiais. Os obesos, a mesma coisa, são pessoas com necessidades especiais, tá? Só para a gente não confundir essa questão dos termos também. E pessoas com deficiência, que aí nós trazemos, o professor Catunda trouxe brilhantemente de manhã, que não são portadores, porque portador é quando carregamos algo. Por exemplo, se vocês estão aí com a carteira do CREF, quem está com a carteira do CREF aí, por favor, quem está com a carteira do CREF está portando a sua carteira do CREF. Quando você resolve não levar, quando sair de casa, não levar sua carteira do CREF, você não está mais portando. E a deficiência a gente não consegue deixar de portar. Hoje eu vou deixar minha perna amputada em casa, vou andar com duas, não tem como. Hoje eu vou optar por deixar a cadeira de rodas. A pessoa que usa cadeira de rodas não tem. Hoje eu vou optar não ser autista, eu vou ser uma pessoa que não tem autismo. Não tem como. Ela é uma pessoa com uma condição, né? Então, esse conceito de educação física adaptada nós trazemos nessa área grande. E aí, nas escolas, nós temos a questão da educação física inclusiva e que nós acreditamos que a educação física, por si só, ela já deveria ser inclusiva. Mas só que dentro do contexto de construção da nossa formação, que nós passamos lá pelo higienismo, passamos pela questão do esportivismo, né? Acabou que a nossa área teve várias crises, né? E que nós hoje pensamos em atividades para as crianças, muitas vezes, que exclui algumas em alguns momentos, né? Vou fazer ali uma brincadeira de roda, aquele que errar o passe está fora, vai sentar. Mas aquela criança é a que mais precisa do passe, aprender o passe. E a gente exclui muitas vezes. Então, o que eu estou dizendo é que a educação física, quando bem planejada, quando bem pensada, ela pode ser benéfica para todo mundo, para todas as crianças. E até aquela criança que quer ficar ali sentada ao lado da aula, ela pode participar. E que a pessoa que usa cadeira de rodas pode participar. A criança autista, principalmente, pode participar, né? Porque só precisamos ali entender os processos, que é isso que nós vamos dialogar mais um pouquinho para frente. A atividade física adaptada, que nós também trazemos aí alguns conceitos de atividade física adaptada, relacionada às atividades motoras adaptadas, dentro de uma abordagem desenvolvimentista, né? Por isso que muitas vezes vocês vão ouvir falar, dentro da atividade motora, de desenvolvimento típico e atípico, ou a criança típica ou atípica. Só que no português ele traz para nós algumas coisas que, se deixar, vira mito. Né? Por exemplo, uma criança típica ou atípica. Esse conceito vem relacionado ao desenvolvimento dela. Desenvolvimento típico dentro daquilo que é esperado para a idade dela, e o desenvolvimento atípico é o que ela passou pelaquela faixa etária e que precisa de outros estímulos, né? Ou o ambiente ou a tarefa precisam ser adequados para aquela pessoa. Então, ela vai ter um desenvolvimento atípico e que precisa de uma abordagem também, tal qual as outras pessoas também precisam desse atendimento individualizado, né? Mas que ela, no seu trajeto do desenvolvimento, ela não passou por algumas etapas, tá bom? E o esporte adaptado,
que é diferente do esporte paralímpico, tá, galera? O esporte adaptado, existem mais de 140 esportes adaptados. O esporte adaptado é qualquer esporte que eu faça e adapte para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Por exemplo, o surdo ele não vai precisar de um apito no futebol. O árbitro ele vai usar a bandeirola para sinalizar que foi falta, que é escanteio, que é tiro de meta, alguma coisa assim. Então, isso aí é um esporte que é adaptado, né, para pessoas surdas. E ainda existem esportes adaptados que são pensados para outros grupos de pessoas. Eu posso adaptar um futebol na minha aula de educação física. E o esporte paralímpico são esportes que têm regras oficiais que são utilizados no movimento paralímpico, nas Paralimpíadas, né? E, inclusive, nós temos lá em Manaus um grupo de pessoas em idade escolar que participam desse movimento e que competem em competições regionais, nacionais. E, inclusive, tem pessoas com autismo que competem em esporte paralímpico. Mas ele compete pelo autismo? Não. Ele não vai competir pelo autismo. Ele vai competir se até os 18 anos de idade ele for diagnosticado com deficiência intelectual. Tá? Então, são algumas nuances que precisam ser desmistificadas para a gente entender esse processo. Tá? O autismo, então, ele traz na história do autismo muitos mitos e que muitas vezes esses mitos ainda são perpetuados até os dias de hoje. Em 1943, ali, quando foi primeiramente houve os primeiros diagnósticos de pessoas com autismo, acreditava-se que era uma falta de afeto dos pais e que isso gerava crianças que não queriam ter contatos sociais com outras pessoas. E essas mães, elas se viam, olha aí, culpadas, gente, porque elas se acreditavam, né, que eram por conta delas que a criança não gostava de interagir com outras pessoas. E isso gerou um outro termo, que eram as mães frias, as famílias frias. Né? E essas famílias frias eram ditas como pessoas que não conseguiam se relacionar, tinham dificuldade de se relacionar, e que as crianças, os filhos delas, também tinham essa dificuldade. Ainda bem que veio alguns estudos relacionados a esse diagnóstico. E no primeiro DSM, né, no DSM, primeira edição, o autismo ele veio relacionado à esquizofrenia, porque algumas crianças autistas se percebiam no mundo delas e criavam algumas situações. Então, acreditava-se que a esquizofrenia tinha associação, o autismo tinha associação com a esquizofrenia, e eles tinham o mesmo código. Depois, com o DSM-3, foi o primeiro diagnóstico onde veio o autismo separado. Então, veio o autismo infantil e ele era relacionado ao transtorno global do desenvolvimento. E vocês vão ver nas políticas nacionais de educação especial que o transtorno global do desenvolvimento é um grupo de pessoas que são atendidas pela educação especial nos dias de hoje. Tá bom? Em 1994, no DSM-4, já veio aí a síndrome de Asperger, que era como se fosse um autismo, mas que tinha algum contato social melhor, né, que tinha uma condição, acreditava-se que melhor, e que ele tinha algumas diferenças das pessoas com autismo. Então, deram esse diagnóstico de síndrome de Asperger para esse tipo de autismo, né? Depois, em 1998, olha aí, galera, que coisa bem atual, acreditava-se que o autismo tinha um estudo, né, foi feito, e associou o autismo a vacinas, né, que as crianças, quando recebiam tipos de vacinas, elas desenvolviam o transtorno do espectro autista. E esse estudo, inclusive, ele foi banido da ciência, e o autor que escreveu esse estudo também não pôde mais publicar nenhum estudo depois disso, porque era um estudo que não tinha associação real com o autismo. Né? Já hoje, né, nós temos o DSM-5, que traz o transtorno do espectro autista, o transtorno do espectro do autismo, e que ele dá características para esse transtorno. Tá? Então, esse manual de diagnósticos, né, que é o DSM, ele salienta, né, ele traz aí algumas características que são
pertinentes ao autismo. E por que é um transtorno e por que é espectro? Pessoal, existe a diferença de ser transtorno, deficiência e doença, tá? A doença sempre vai ter um sintoma. A deficiência, ela vai ser uma condição, que ela pode ser física, intelectual, sensorial e múltiplas, tá? A pessoa pode ter 2 tipos de deficiências. E o transtorno, ele é um conjunto de características que vai fazer com que a pessoa tenha uma determinada condição, tá? E no espectro, o espectro ele traz uma condição muito complexa e que tem a ver com as dificuldades de comunicação social, dificuldade de fala, com comportamentos sociais, tá? E alguns interesses próprios, tá? Restritivos ou repetitivos. Por exemplo, eu conheci uma criança com autismo que ela era ficcionada nos desenhos da DC. Então, ela sabia todos os super-heróis, assim, todos mesmos. Nós conhecemos, assim, Superman, Batman, Homem-Aranha e tudo mais. E ele conhecia super-heróis que passava uma vez nas revistas e ele já sabia toda a história, todo o nome, e ele sabia nome, codinome do super-herói, e ele sabia, tinha várias revistas e ele gostava muito disso. Então, esses interesses dele eram muito voltados para aquele aspecto próprio dele, né? E não existe assim, galera, não tem como a gente dizer... o que nós queremos também trazer é que o autismo não dá para você generalizar. Cada pessoa com autismo, ele vai ter uma característica diferente, tá? Tem uns que vocês vão perceber que eles andam na ponta dos pés, tem uns que não andam na ponta dos pés. Tem uns que vão ter dificuldade de fala, outros não vão ter dificuldade de fala. Então, você percebe aí o quanto que a equipe de saúde vai ter dificuldade para diagnosticar uma criança com autismo. Então, não é só assim, você olhou, esse menino é autista, não tem como dizer, entendeu? Então, assim, por isso que é importante nós, profissionais da educação física, não nos esmerarmos muito na questão de olhar para a pessoa e tentar o diagnóstico, mas é perceber essas características e pensar como que eu posso atuar enquanto profissional de educação física numa criança que tem uma determinada característica. Como que eu posso atuar com uma criança que tem uma característica que me diz que ele por exemplo, não gosta de sociabilizar, né? Então, nesse aspecto que nós precisamos focar. Tá? Porque muitas vezes a criança com autismo, o adolescente com autismo, o adulto com autismo, ele vai chegar conosco sem esse diagnóstico. Não é à toa que hoje vem crescendo muito a questão do diagnóstico de adultos autistas. São pais de pessoas autistas, né, de crianças autistas que foram ao médico, passaram por uma bateria de exames e receberam o diagnóstico e descobriram aos 28 anos, 30 anos, 40 anos, que também tem transtorno do espectro autista, para vocês perceberem quanto que é complexo. Então, é por isso que nós precisamos focar mesmo na questão das características da pessoa, para que nós possamos aí atuar e ver quais são as funcionalidades e as potencialidades. Alguém perguntou ainda agora sobre uma questão com a fisioterapia. Nós, da educação física, trabalhamos com aquilo que é funcional na pessoa, com aquilo que ela movimenta, com aquilo que ela consegue, aquilo que nós conseguimos por meio dos nossos conhecimentos da fisiologia, do exercício, por meio do conhecimento do exercício físico, do exercício aeróbico, anaeróbico, das atividades lúdicas, das atividades motoras, melhorar a condição de vida da pessoa. Aquilo que é reabilitação mais específica é da fisioterapia, né? Eu falo isso porque nós tivemos uma relação muito conflituosa também no hospital, né, onde nós atuamos, e que nós precisamos chegar a esse consenso e entender qual era o papel nosso da educação física, qual era o papel da fisioterapia, porque muitas vezes são bem parecidos, mas o nosso objetivo ele é único e ele é planejado, não é único, mas ele é planejado e pensado na funcionalidade da pessoa, aquilo que ele movimenta, aquilo que a gente pode trabalhar, com a potencialidade, que o professor Catunda também trouxe isso de manhã e falou muito legal. Tá? Então, esses sinais do autismo, eles vão surgir desde a primeira infância.
né? Então, a criança ela não vai adquirir o autismo. Hoje já existem estudos que entendem que o autismo tem alguma condição genética que faz essa alteração cerebral e que a pessoa com autismo vai ter dificuldade de, por exemplo, se regular no ambiente. Para nós, por exemplo, quando eu entro numa sala de aula, quando vocês entram numa sala de aula, vocês percebem o barulho e nós conseguimos ali nos ambientar com aquele som da sala de aula. Ou, por exemplo, para nós aqui, essa live está super tranquila. Vocês estão aí no ambiente tranquilo de vocês. Eu estou aqui no quarto, passando essa live para vocês. Para nós, esse ambiente está super tranquilo. Mas para uma pessoa com autismo, pode ser que esse ambiente aqui não seja seguro. E é por isso que ela vai fazer alguns movimentos repetitivos, ela vai andar para um lado e para o outro, vai reconhecer. E se ela não tiver ali as condições, as terapias que ensinam ele ou ela, né, o autista ou a autista, a se regular no ambiente, ela vai ter alguns comportamentos que socialmente não são aceitos. Por exemplo, é quando a gente tira uma pessoa com autismo da rotina e leva ela no supermercado ou em algum lugar que ela não queira ir. Ela entra naquele supermercado, nossa, ela lembra que naquele supermercado ali tem um produto que ela não gosta, que o cheiro daquele, por exemplo, do alvejante é muito incômodo para ela. O que ela vai fazer? Ela vai encontrar a estratégia dela para sair daquele ambiente. E aí ela vai gritar, vai morder, ela vai espernear, se jogar no chão. Então, isso aí é a forma do autista tentar passar para a pessoa que ela não quer estar naquele ambiente, que aquele ambiente é desagradável, e é uma forma dela regular. Por isso que é importante as terapias com a equipe multiprofissional, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com profissional de educação física, com uma gama de profissionais onde vejam essa pessoa com autismo no centro das atenções e trabalhe ali com ela a melhor forma dela socializar ou ainda se comunicar de forma social, tá bom? E aí existem estratégias, tá, pessoal? Essas estratégias já vão ficar para uma outra live, porque assim são comunicações alternativas, e até o professor Mário, acredito que falou sobre isso, as comunicações alternativas que são utilizadas com as pessoas com autismo. Inclusive, a Libras é uma forma de comunicação alternativa para ela. Lá no centro de referência, nós temos um aluno autista, um atleta autista, que a família dele, a mãe dele, ensinou Libras para que ele pudesse se comunicar. E por meio da Libras ele se comunicou muito legal. Existem ainda as pranchas de comunicação, né, que são formas, são figuras, né, que vão ficar ou numa folha de papel 40 quilos, folha de cartolina, e que ali ele indica o que ele precisa fazer no dia a dia dele. Aí pode colocar, por exemplo, uma foto do pai, um banheiro, um lanche, um almoço. Por exemplo, o banheiro, né? Ele quer ir no banheiro, ele aponta para o banheiro, e opa, ele já quer ir para o banheiro, já sabe que tem que ir para o banheiro. Aí coloca lá 2 halterezinhos, aí ele aponta para os halteres. O que ele já sabe? Opa, é hora da aula de educação física. Então, essa comunicação, ela vai melhorando o que nós chamamos de comunicação alternativa ou aumentativa, tá? Que são tecnologias assistivas que são muito utilizadas nas escolas, mas que nós também podemos utilizar em outras áreas onde atuamos, né? Academia pode ter isso também. Em hospitais fazem muito isso, principalmente terapia ocupacional faz muito isso. Tá? Então, pessoal, esses são alguns pontos-chave que eu trouxe para vocês em relação ao autismo, ao diagnóstico do autismo, né? E que o autismo ele vai trazer dificuldades na comunicação social, né? Raramente ele vai estar usando a linguagem para se comunicar, tá? Ou ele pode ainda não falar nada, e nós vamos já ver como é que ele está classificado na DSM-5 e também na CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, e que ela traz uma nova abordagem sobre o autismo, tá? Que de acordo com apresentar ou não a deficiência intelectual, apresentar ou não dificuldades na fala, tá? Então, essas são as características principais que
os códigos do CID-11 traz para nós em relação ao autismo, tá? Eu vou só tentar mudar aqui, pronto, para eu ver melhor vocês, aqui a apresentação. Tá? Raramente pode responder a questão quando conversado com ele, pode não compartilhar interesses ou conquistas com os pais, ele pode conquistar alguma coisa, ele fez uma coisa excepcional, maravilhosa, mas ele não conta para os pais, ele fica com ele. E aí os pais precisam observar isso, ok? Raramente usa ou entende gestos como apontar ou acenar, por isso que é importante ele passar por um processo de terapia de reabilitação, para que ele possa aprender. Ele usa sinais ou apenas expressões faciais limitadas para se comunicar. Raramente você vai perceber quando ele está triste, quando está alegre, quando está feliz, né? Não demonstra interesses em amigos ou ter dificuldades em fazer amigos e raramente envolve brincadeiras imaginativas. Ele vai ser concreto. Você vai falar vai utilizar algum termo para ele que seja abstrato, né? E ele não vai compreender, né? Ele vai pensar que aquele termo ali ele não existe ou ele não vai conseguir imaginar que aquilo ali, fazer uma operacionalização para aquilo, tá? Em relação aos comportamentos, ele vai alinhando os brinquedos de uma maneira particular, repetidas vezes, ele vai ter essa dificuldade, ele vai ter essa característica. Interruptores agitados com frequências ou objetos girando, você vai perceber ele fazendo movimentos repetitivos. Falar com ecolalia, que é repetir a fala que alguém teve. Por exemplo, João, você quer ir ao banheiro? Ir ao banheiro. João, ir ao banheiro. João, vamos estudar? João, vamos estudar. Ou então, João, você quer lanchar? João não quer lanchar. Então, ele vai ter essas características de falar de forma repetitiva. Tem interesses muito estreitos ou intensos, como aquele exemplo que eu dei há pouco com vocês, né? Essa pessoa que eu conheci, que ele foi diagnosticado na época com síndrome de Asperger, e ele tinha assim, um interesse enorme por super-heróis, né? Ou ainda por carros, pela matemática, pela arte, aquelas múltiplas inteligências que o professor Mário trouxe também, é muito legal nós conhecermos. Por quê? Do Gardner, porque a gente entende que nós possuímos áreas de interesses. E, na educação física, trabalhar com essas áreas de interesses com as pessoas com autismo é muito interessante. Porque você pode desenvolver uma abordagem ali, vamos pensar que ele vai para a academia. E aí você pode associar cada exercício a um tipo de carro. Por exemplo, ele gosta de carro. Você pode associar cada exercício a um tipo de carro. E ele vai, naquele momento ali, fazer o exercício associado e entender essa questão, né? E ainda de forma lúdica, tá? Precisando que as coisas aconteçam sempre da mesma maneira. Então, a rotina, você tirar alguma coisa da rotina do autista é muito conflituoso. Você precisa haver todo um preparo para que ele regule e entenda que naquele dia ele tem uma coisa uma atividade que é diferente. Por isso que, quando vai incluir o aluno autista na escola, não adianta querer colocar ele no primeiro dia, na fila de entrada, junto com as outras crianças, porque aquilo ali não está na rotina dele, então ele não vai ficar na fila. Não adianta que ele não vai. Então, a família, os professores vão fazendo esse trabalho paulatinamente para ele entender que naquele dia ele tem uma determinada rotina e que ele precisa cumprir aquela tarefa. E, claro, cada um vai ter um tempo de aprendizado para isso. E muitas vezes, o que a gente percebe? Que nos primeiros dias de aula ele fica 1 hora na escola, dentro de sala de aula, 2 horas, 3 horas, até ele se adequar, né? Então, existe ali todo um trabalho. Existem serviços dentro da educação especial que são voltados para que ele construa essa rotina. Ele vai ter dificuldades com alterações na agenda, tá? Então, precisa, antes dessa alteração de agenda, se você é personal de uma pessoa com autismo e acontecer algum imprevisto com você, se prepara, porque mudar a rotina dele vai ter que deixar um treinamento já pronto ali para ele, tá bom? Porque naquele dia ele sabe que tem um encontro com você e que naquela hora
aquela atividade precisa ser executada. Mostrar sinais de sensibilidade sensoriais, ambientes muito barulhentos, ambientes que mudam de temperatura muito rápido, com odores muito rápido, odores ou cheiros, né? Pode fazer essa sensação, né, da pessoa com autismo mudar, né? Até a etiqueta da roupa, aqui essa etiqueta da gola da camisa, pode incomodá-lo, e aí as mães precisam tirar. Muitos não usam calças alguns, né, não usam calças com zíper, porque incomoda, eles preferem calça com elástico e tudo mais. Então, mas cada um vai ter uma característica diferente, tá, pessoal? Sobre o diagnóstico, é muito importante nós entendermos que são níveis de apoio, não níveis de autismo, tá, galera? Os níveis de apoio é que se diferenciam de cada pessoa com autismo, tá? E esses níveis de apoio, níveis de suporte, eles podem mudar com as atividades de terapia, com as atividades motoras. Nós vimos numa experiência até curta, mas uma experiência muito legal, do TEAtivo, que foi um programa do governo federal, e que esse ano está em processo de implementação novamente, e que nós vimos muitas crianças com autismo, e até no PROAND hoje, porque como terminou o TEAtivo, nós conseguimos migrar algumas crianças para o PROAND, que é o Programa de Atividades Motoras para Pessoas com Deficiência. Então, lá são aulas de educação física, e tem uma turma que tem características de autista ou deficiência intelectual, e que eles fazem aula de educação física lá. Nós percebemos que crianças que chegavam muito agitadas, que fizeram atividades motoras, conseguiram ali ter menos níveis de suporte, os pais tiveram menos trabalho depois de um tempo para fazer atividade com eles, apesar de que a gente sempre pede que os pais façam atividades juntos, até para que eles aprendam a fazer as atividades e possam colocar isso na rotina deles no dia a dia. Porque no PROAND, no TEAtivo, são 2 vezes na semana. Então, 2 vezes por semana, vamos lá, não vai ter muita mudança significativa. Se nós formos fazer uma pesquisa aí científica, pode ser que não tenha uma mudança significativa nessa questão comportamental e até de saúde, né? Mas a ideia é que em casa eles possam fazer também essas mesmas atividades que eles fizeram. E nós percebemos que as crianças que chegavam ali, muitas vezes empurradas pelos pais, que os pais puxavam para trazer, com o tempo as crianças já iam por si só. E eu tive também uma outra experiência com um adolescente autista, que ele estava no 6º ano. Ele foi a primeira vez para a escola, nunca tinha ido para a escola. E quando ele foi matriculado, como ele já tinha 14 anos, ele foi para o 6º ano. 12 anos ele já foi para o 6º ano. E nos primeiros dias da aula de educação física, ele ficava sentado. Nós fomos tentando ali, primeiro dar bola para ele, para ver se ele brincava. Ele não queria brincar com as outras crianças. Aí nós fomos lá, demos uma bola diferente, até que ele ficou em pé, tentou chutar a bola. Quando ele viu, ele estava chutando bola com outros colegas. Quando ele viu, ele estava pegando a bola e brincando de voleibol. Quando ele se percebeu também, ele já estava ali passando por cima do colchonete, brincando com outras crianças. Quando eu vi, ele só queria estar na aula de educação física, não queria ir para as outras aulas. Então, esse processo na aula de educação física é muito importante. Depois chegou uma profissional de apoio, que para alguns estados é auxiliar de vida escolar ou leva outra nomenclatura, mas depois chegou um profissional de apoio escolar e que me deu esse auxílio também, e que juntos eles começaram a criar a rotina com o aluno, né? E aí ele tinha um tempo que vinha para a aula de educação física, não era o tempo dele, mas ele tinha que ficar ali 10 minutinhos para dar uma regulada e voltar para a sala de aula. Então, esses níveis de suporte, lógico, eu só estou falando da educação física, tá, pessoal? Mas algumas crianças vão precisar de outros níveis de suporte com outros profissionais, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicólogo, psiquiatra, alguns vão precisar de medicação, tá? Então, isso aí é muito interessante nós termos esse conhecimento. E que esses níveis de suporte com as terapias podem ser modificados, tá? Esse aí eu trouxe para vocês a classificação de estatística internacional
de doenças, que é a CID, né, CID-11, tá? que é da Organização Mundial de Saúde, de 2018, tá? E que ela classifica o autismo em 7 classes. Tá? O transtorno do espectro autista, ele pode vir sem o transtorno do desenvolvimento intelectual, então ele pode vir sem a deficiência intelectual, tá? E com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional. Ele pode ainda vir com a deficiência intelectual, porém com leve ou nenhum comprometimento na linguagem funcional. Ele pode ainda, aqui na 6A2.2, ele pode vir sem o transtorno do desenvolvimento intelectual, sem a deficiência intelectual, e com a linguagem funcional prejudicada. E aí ele pode também vir com o transtorno e com essa linguagem funcional prejudicada, e ainda pode ser transtorno do espectro do desenvolvimento intelectual e ausência da linguagem, daí ele vai precisar de uma comunicação alternativa, né? E ainda tem outros aspectos ou outras características desse espectro autista que são as especificadas. Tá? E o 6A12, que é o transtorno do espectro autista, do autismo não especificado. Ok? Então, isso aí é para a gente desmistificar, para a gente conhecer um pouquinho como que o autismo ele pode ser classificado de acordo com a nova classificação da CID-11. Ok? E aí vamos passar a falar um pouquinho aqui de estatística. No Brasil, nós não temos aí, se vocês, algum professor tiver esses dados, me ajuda, mas eu não consegui encontrar no IBGE dados específicos relacionados ao autismo. O que eu trouxe para vocês aí é do CDC, dos Estados Unidos, tá? Do Centro de Disease Control Prevention de Doenças, tá? Do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e que eles trazem esses dados aí, que em 2023, tá? Com dados de 2020, tá? 2023 saiu esse dado aqui, esses dados, com dados de 2020, que em 2020, para cada uma criança com autismo, tem 36 crianças. Tá? Então, para cada 36 crianças com 8 anos, tá bom? E aqui é importante que não é nascidas, tá, gente? É que crianças com 8 anos de idade. Para cada 36 crianças, uma vai ter autismo. Então, se nós trouxermos aqui para a população do Brasil, né, 200 milhões, pensando aí, nós teríamos aí, em média, 5 milhões de pessoas com autismo na idade de 8 anos hoje no Brasil. Tá? Então, se nós pensarmos nessa proporção aqui americana. No Brasil, nós ainda não temos dados. Se alguém tiver, por favor, nos atualize. Tá? Aqui eu trouxe os dados de prevalência de matrículas de crianças público-alvo da educação especial, e aí vocês vão me ver falando público-alvo da educação especial, vocês não vão me ver falando de crianças especiais, tá, galera? Crianças especiais é um outro contraponto que a língua portuguesa traz para nós, porque as crianças, elas não são especiais, o que é especial é a educação. Aliás, toda criança é especial, né? Eu tenho um filho e ele é super especial para mim. Então, o que nós temos são crianças público-alvo da educação especial. Só que os contrapontos da língua portuguesa fazem com que nós digamos o quê? Ah, aquele aluno ali é especial, aquela criança ali é especial. Não. Ou ele possui uma deficiência, isso é um romantismo, que inclusive o professor falou de manhã. Isso é um romantismo que muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente acaba falando comumente. Não é criança especial ou estudante especial. O que é especial é a educação. E por que a educação é especial? Porque ela é especializada no atendimento de crianças com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, ou ainda com altas habilidades de superdotação. Outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês, em relação ao autismo, é que muitas vezes o autismo ele vem associado a crianças com altas habilidades de superdotação. Diferente do que muitas vezes a gente acredita que o autismo vai sempre vir com deficiência intelectual. E não vai ser. Ele pode vir com altas habilidades de superdotação. Então, ter uma inteligência acima do normal e dentro daquelas características lá do Gardner, ou ainda, hoje, na educação, nos estudos de altas habilidades, nós estudamos com os anéis de Renzulli,
que entende que as altas habilidades ela vai ter características ali que são semelhantes e que pode trabalhar diversos tipos de inteligência. Tá? Então, como o nosso tempo aqui está acabando, eu falo muito, só para a gente entender aqui, ó, no Brasil, com dados que saíram em 2022, então, com matrículas de 2021, no Brasil nós temos 1.372.985 crianças público-alvo da educação especial. Com transtorno do autismo, nós temos aí 405.056, ou seja, 29% do estudante público da educação especial tem transtorno do espectro autista. Então, isso são dados que fazem-nos pensar, né, que precisamos conhecer mais sobre os transtornos, sobre como elaborar uma aula de educação física inclusiva para que essas crianças se sintam participantes das nossas aulas, ok? E essas crianças que eu estou dizendo aqui são só aquelas que são indicadas para o INEP. Tá? Ainda tem aquelas crianças que chegam à escola e não têm laudo. Mas o laudo médico, na escola, ele não é preponderante nem para a matrícula, nem para receber os atendimentos da educação especial. Tá? Então, assim, ele pode ir para a sala de recursos sem laudo, ele pode participar, ter um profissional de apoio, ele pode ter uma aula de educação física inclusiva, ele pode ainda ter, se você tem um projeto na escola que desenvolve com crianças que participam, que são da educação especial, que participam da sala de recursos, ele pode participar. O laudo não pode ser impeditivo de participação na escola, tá, pessoal? Então, assim, o laudo é um documento anexo. Então, não é o lado que nós temos que observar ali. Então, a legislação ali sobre o autismo, já vi que o ED já bacana, a gente era agir. Pode falar. Kiga, Oi. eu acho que a tua internet está oscilando, está falhando um pouquinho a tua voz. Faz o seguinte, desliga o teu vídeo e fala aqui para mim ver uma coisa. Okay. Só para a gente testar. Desliga o teu vídeo e fala. Stop vídeo. Pronto. Fala aí um pouquinho sobre o slide. Agora estou falando sobre a legislação, a lei municipal. Não? Tá do mesmo jeito. Aqui o áudio. Tentar colocar um outro fone de ouvido, só um pouquinho. Às vezes esses fones de ouvido acontece isso. Ele está falhando muito. A mensagem está vindo picotada. Tá assim para ti também, Felipe? Tá sim, professor. Eu ia até perguntar, às vezes pode estar descarregando. Quando está descarregando o fone de ouvido, ele fica nesse corte ligeiro, né? Pronto, enquanto o Kiga Oi, melhorou? Problema, fala aí, Kiga. Melhorou? Mesmo jeito. Melhorou? Mesmo jeito? Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu mudar aqui o áudio. Parece que melhorou agora. Melhorou? Fala melhorou? mais um pouquinho, fala mais um pouquinho. Opa. Agora tá normal, tá, Felipe? Aqui sobre a lei. Tá, beleza. Maravilha. Normal. Que bom. Pode continuar. Então dá para continuar com essa coisa chata aqui sobre legislação. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre legislação, só para a gente entender esses aspectos aqui. Estão me ouvindo bem ainda? Pode ligar teu vídeo já, ver se tá certo. Oi? Liga teu vídeo. Ligar o vídeo? Tá sem vídeo você, tá só com áudio. Pronto. Mas Agora melhorou sim. o áudio, né? Tô 100% áudio e o vídeo também. Show de bola. Maravilha. Beleza, amigo. Então, só para a gente entender a questão de legalidade, tá, pessoal? Assim, vocês perceberam toda a minha fala que o transtorno do espectro autista, do autismo, né, ele não é para fins de tratamento, para fins de terapia, para fins de diagnóstico, ele por si só, ele não é uma deficiência. Deficiência tem as características de física, intelectual, sensorial ou múltipla. Ele é um transtorno. Mas no Brasil, nós temos garantias legais que o transtorno do espectro autista, o transtorno do espectro do autismo, tem os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência. Tá? Então, eu trouxe para vocês a Lei Berenice Piana, tá? Que é a Lei 12764 de 2012,
que ela vai instituir a Política Nacional do Direito da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tá? E que ela é garantida pelo decreto, né, que regulamenta essa lei, que fala sobre a política nacional, ou a política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, que vai dizer, né, que a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito garantido por lei de saúde, educação, com equidade, né, porque vocês viram a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é dizer que todo mundo tem o direito, mas equidade é eu tratar cada um dentro desse direito, tratar cada um da sua forma mais adequada possível, né? Então, a lei Berenice-Piana garante legalmente esses direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, né? E que, na educação física escolar, nós vamos ter o atendimento educacional especializado, nós vamos ter o plano de ensino individualizado, o plano de AEE, que é o plano de atendimento educacional especializado. O laudo médico ele vai ser uma questão de um anexo no documento, que se ele não tiver também, ele vai ter esse direito de receber esses serviços. O profissional de apoio escolar, que é aquele profissional que vai acompanhá-lo ao lado para fazer as atividades, para apoiar nas atividades. E ainda tem o papel do aluno tutor, as aulas e avaliações que vão ser adaptadas para esse estudante, para que ele receba ali, por exemplo, se ele precisa de comunicação alternativa, as avaliações dele vão ser por meio de comunicação alternativa, né? E de programas de atividades motoras complementares, que aí nós podemos pensar dentro das nossas aulas de educação física escolar, projetos e programas que possam atender esses estudantes dentro da educação física. Tá? No aspecto da saúde, é muito importante nós entendermos a função da equipe multiprofissional, da equipe multidisciplinar, que a equipe multidisciplinar ela vai ter essa pessoa, né, como centro das atenções, para que cada um profissional dentro da sua área possa atuar de forma direta, trabalhando as potencialidades dessa pessoa. Tá? Então, vão ser ações dentro da equipe multidisciplinar, na rede de atenção à saúde da pessoa com TEA, então tem uma linha de cuidado de saúde da pessoa com TEA, e programas de atividades motoras que podem ser planejados, pensados para essas pessoas. Então, isso foi o que eu trouxe para vocês, pessoal. Algumas experiências nossas em relação ao transtorno do espectro do autismo tem a ver com um programa de atividades motoras para pessoas com deficiência, né, ao Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, um projeto do nosso Laboratório de Estudos do Comportamento Motor, coordenado pelo professor Lúcio Fernandes também, que é o meu orientador no doutorado, que é o Aquaim Jaraqui, e que ele atende, são aulas de natação para pessoas com desenvolvimento típico e atípico, e que ele tem uma publicação, inclusive, relacionada à melhoria de desenvolvimento de pessoas atípicas, especificamente do autismo, após a intervenção de aulas de natação. Todas elas são atividades da FEF, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFAM. Reneira, tem tempo para um videozinho? Tem sim. Eu trouxe um vídeo, porque eu sempre gosto de trazer esse vídeo ao final, porque sempre para nós, como nós estamos falando também de pessoas com deficiência, né, hoje especificamente e outras doenças raras, eu faço a pergunta para vocês. Onde que pessoas com transtorno do espectro autista, onde que pessoas com deficiência podem chegar? E esse vídeo, ele remete a nós refletirmos isso. Assista aí, vamos ver se vai passar legal. Tomara que a internet ajude. Acho que vocês já assistiram. Esse vídeo tem áudio? Tem, Kiga? Tem. Não está passando o áudio? É porque para sair o áudio, tu tem que... se tu não tiver postado, perdão, se tu não tiver clicado no botãozinho quando tu foi compartilhar para passar o áudio, não vai passar. Tem que sair e fazer de novo. Ele até travou aqui para mim. Eu passo o link para vocês, então, depois, para a gente não atrasar. Tá, joia, mas tá tranquilo. Tem tempo. Se der para passar, fica à vontade. Tá bom. É que eu não sei fazer essa versão do áudio aqui. Será que a gente consegue? Consegue. Sai da palestra, tira ela. Quando tu for colocar de novo, lá no Zoom vai aparecer um botãozinho no canto inferior. Aí, nesse botãozinho, você vai colocar para sair o áudio.
Saindo aqui. Pronto, saiu, vai colocar novamente. Quando tu for compartilhar, no canto inferior esquerdo vai aparecer o áudio. Diminuído aqui, vocês conseguem ver a tela pequena aí? Tá pequena. Tá, vou tentar. Pode clicar aí, se dá certo. Vai dar certo. Yes, I can suddenly. Já estava começando a dançar, parou o áudio. Já estava me animando aqui. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything. Yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today. I can go all the way, yes. I can. Parou aí? Parou. Bem, René, então eu vou compartilhar com vocês o link que tem no YouTube, dá para o pessoal assistir. Depois eu... Tá, manda pra mim, que eu coloco lá no grupo. No grupo do Café 85. Isso. Aí a gente já assiste melhor. Eu acho que a internet não vai ajudar muito, né? E eu estou percebendo que está saindo só alguns lances do vídeo. Vai ser interessante ver o vídeo todo para poder ter a questão do... Então, deixa eu passar aqui. Tá travando para ti, Felipe? Tá travando sim, professor. É a internet. É Tá melhor mandando- sair da apresentação, mandar esse para mim o vídeo que eu compartilho no grupo. Ou então no Instagram da gente. Eu acho que ele tá falando, professor, e não tá, a gente não tá escutando. O áudio não tá legal, Kiga. Tá Então bem vamos lá. baixo. Eu não estou ouvindo, não. Vamos continuar aqui. Vamos esperar o Kiga voltar um pouquinho. Enquanto isso, pessoal, tá ouvindo, Kiga? Estou ouvindo. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tira a tua apresentação para a gente conversar. Pronto. Então, essas são as nossas referências, só para a gente finalizar aqui. E aí, o nosso contato, esse aí é o meu Instagram pessoal. Tem o Instagram do Centro de Referência Paralímpico do Amazonas, o ProAnd Oficial também, o Instagram também do LECOM e da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFAM. Pessoal, então, espero aí ter sido claro o objetivo com vocês, não ter sido chato durante essa 1 hora de conversa e de diálogo. E desde já agradeço o professor René e o professor Luiz Felipe aí pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês aí sobre o autismo. Valeu, Kiga. Vamos tirar sua apresentação. Você tira para a gente conversar um pouquinho aqui na tela. Beleza, meu amigo. Você está falando de onde? De Manaus, é?
Hoje eu estou em João Pessoa, estou aqui num congresso. Tá de aqui, João educação, Pessoa, congresso pertinho de mim, coletivo. aqui eu estou em Pernambuco, ó, vizinho. Estamos vizinhos. Passar amanhã aí, para ir perto. Vizinhos. Então você está aqui Vamos no passar calor do aí, Nordeste. tomar um cafezinho junto. Estou nesse calor gostoso. Manaus estava ruim até ontem. Eu soube que hoje já choveu, né? A questão das queimadas estava muito Quando grande. é que não chove em Manaus? Tem algum dia que não chova lá? Não estava chovendo. Estamos passando a pior seca, né? Eu acho que vai ser uma das piores secas desde 2010. E parece que hoje choveu. O pessoal estava contente lá, mandando mensagem que choveu, mas o clima estava bem insalubre. Algumas atividades foram até canceladas. Tá certo. Então vamos lá. E a gente está sozinho aqui no Nordeste. Parabéns pela palestra, foi show de bola. Vou perguntar ao Felipe se tem alguma pergunta. De antemão, eu quero mandar um abraço aí para o Tarcísio Anchieta, conselheiro federal, e para o Giancarlo, conselheiro regional aí do CREF 8, se eu não me engano. Um abraço para eles. Felipe, se tiver alguma pergunta para o Kigan, a hora é agora. Kigan, eu queria compartilhar com você, levar até você os elogios do chat. Muita gente lhe parabenizando, comentando, falando que é uma temática muito importante, que você falou com uma clareza exemplar, tirou dúvidas. E eu gostaria de comentar um aqui do professor João Pedro, que ele falou que existem os vários níveis do transtorno do espectro autista e se isso interfere na realização da aula de educação física. Se, pelo que eu entendi, é como se fosse em cada nível tivesse uma especificidade, um tipo de exercício, um tipo de atividade diferenciada. É mais ou menos assim, professor? Não, o nível quer dizer o nível de suporte. Ou seja, o nível 1 ele vai precisar de um suporte vamos dizer assim, de profissionais, mas que ele vai ter uma fala, por exemplo, ele não vai ter dificuldade de comunicação, de inteligência, né? Então, ali, a atuação dos profissionais com ele vai ser, digamos assim, moderada, leve, né? Só que a gente não quer trazer essa questão, porque o leve não é o autismo, mas é a nossa atuação com ele. Então, assim, o nível de suporte 1, por exemplo, ele vai precisar ali de aulas de educação física, atividade motora, de uma terapia ocupacional, né? Na escola, ele talvez não precise do suporte do profissional de apoio. Quando adulto, ele vai conseguir ali se profissionalizar, terminar o ensino superior, né? Então, só que esse nível de suporte, por exemplo, quem hoje é nível 3, fazendo as terapias, fazendo as aulas de educação física, ele pode vir ao nível 2, ele pode vir ao nível 1. Pode até chegar. Só que nós precisamos de mais estudos na área, até para nós entendermos, né, como que essas atuações da equipe multiprofissional pode colaborar com a vida social dessa pessoa com autismo. Perfeito, professor, perfeito. Ainda mais claro ainda, quando o senhor fala, parece que abre assim, na nossa mente e consegue colocar o conteúdo lá dentro. Professor, mais uma vez queria te parabenizar, trazer aqui as mensagens do chat, dizer que todo mundo gostou muito e que parece ser até uma coisa, que todo mundo quer que continuasse no assunto, que o senhor falasse mais sobre isso, tá? E mais uma vez, meus parabéns. Vamos continuar conversando sobre. Eu trazer outras questões também de outras deficiências, surdo também, que é uma área que eu gosto muito de estudar. Mas é isso, pessoal. Nós trouxemos mais algum conhecimento que seja básico, né? Que para nós iniciarmos aí, ficar com uma pulguinha, não acreditem em tudo que eu disse não, tá? Vamos pesquisar agora para saber o que eu trouxe aqui realmente condiz e a gente ficar com essa pulguinha atrás da orelha e poder buscar mais conhecimentos, tá bom? Perfeito, Matheus. Obrigado. Vamos chamar a André aqui. A André já está na sala. Chamar ela para participar com a gente.